Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Angel, do canal Aprender Sempre. Hoje nós vamos ter uma sequência de vídeos falando a respeito da origem do povo hebreu e também de como foi possível criar o Estado de Israel. Por que Israel existe? É o nome da sequência desses vídeos. Nós temos aí uma sequência de vídeos gravada pelo professor Ock. O nome dele se escreve com H-O-C, então provavelmente essa é a pronúncia. E ele traz uma questão muito interessante a respeito da demonstração dos fatos históricos, do contexto de como foi criado o Estado, da origem do povo judeu, né, do povo hebreu, e como eles chegaram até lá, naquela região da Palestina. Mas ele fala que nas suas análises ele deixa de lado a ideologia e fala apenas os fatos. Na verdade, a gente tem que atentar para o fato de que ele escolhe um viés ideológico para fazer as suas análises. Então, só lembrando da onde a gente parou, eu mostrei para vocês aqui a partilha, né? Esse é o mapa, apontei uma série de problemas e mesmo assim Israel aceitou a partilha, mas os países árabes e os palestinos não. Eu vou mostrar aqui no mapa para vocês o que aconteceu daí em diante. Israel, então, quando aceitou, declarou a sua independência. E aí ela foi atacada por vários países árabes. Pelo Egito, pelo Iraque, pela Síria, pelo Líbano, pela Jordânia, com o apoio da Arábia Saudita, do Iêmen e da Líbia, além dos terroristas ou grupos terroristas palestinos aqui mais próximos na região. O objetivo dos países árabes e dos palestinos era eliminar o Estado de Israel, mas não só isso. Eles queriam exterminar os judeus da região. Então os gritos de guerras dos exércitos participando eram para exterminar os judeus. Ou seja, existia um objetivo genocida na realidade. O foco da guerra não era só impedir a criação do Estado de Israel, mas era matar todos os judeus que estavam ali. Além de todos esses exércitos aqui, existia um exército que era o Exército da Libertação Árabe. E o comandante desse exército, ele tinha servido os nazistas na Segunda Guerra Mundial, lutado e disseminado a solução final, o extermínio dos judeus no mundo árabe. E aí tem um parênteses muito importante. O Gran Mufti, que era o líder de Jerusalém, né, o líder islâmico palestino árabe para a região, colocado lá pelos ingleses, o nome dele é o Haj Amin al-Husseini, e ele procurou Hitler em 1940 para estender, pedindo para que o Hitler estendesse o Holocausto, o extermínio dos judeus para o Oriente Médio, para a região da Palestina, para os novos refugiados que estavam chegando aqui, judeus refugiados. E em 43 ele volta para estar ao lado do Hitler. Ou seja, existe na história uma relação dos palestinos e dos árabes com Hitler e com a vontade e o desejo de exterminar os judeus. Então, essa não é uma guerra qualquer, é uma extensão do contínuo genocídio dos judeus. E esse é um ponto importante, porque para se falar em paz lá na frente e se esquecer o passado e falar de genocídio, também vai ter que se lembrar desse episódio e desses acontecimentos. E isso está gravado e marcado com os judeus. Então não é qualquer coisa, é procurar o Hitler e pedir para ele continuar o Holocausto na Palestina. Então vamos ver aqui nesse mapa como que foram os ataques dos países árabes, né? Primeiro aqui o Egito, e óbvio o Egito veio do sul, né? Do que seria o Estado de Israel, mas a Força Aérea Egípcia bombardeou uma das principais cidades, ou a principal cidade, que era Tel Aviv, bombardeando civis. Aliás, esse foi um padrão e segue muito bem a lógica do que eu acabei de dizer para vocês, que a intenção não era só impedir a criação do Estado, mas o extermínio dos judeus aqui. Como os judeus não tinham um exército formal, o foco de todos os ataques sempre foram contra alvos civis. Então, todos esses exércitos árabes, e não só as organizações palestinas que lutaram, né, alguns terroristas, mas os próprios exércitos formais dos países também tinham como alvos civis,
vilas, comunidades, kibbutz e assim por diante. E aí então, além do Egito, o que mais? Nós tivemos os jordanianos na Jordânia vindo por aqui em direção a Jerusalém. Aqui nós tivemos o ataque das forças iraquianas. Aqui ao norte, 2 frentes da Síria. Aqui, mais por cima, nós tivemos aquele exército que eu comentei com vocês, o Exército da Libertação Árabe. E aqui do outro lado, né, no norte, onde está o Líbano, vieram as forças do Líbano. Israel e os judeus acabaram perdendo 1% do total da sua população que vivia ali na época. Mas mesmo assim, Israel, sem ter um exército formal e lutando contra vários inimigos simultaneamente, conseguiu vencer a guerra. E é uma guerra de independência da qual ela não é iniciada por Israel. É uma guerra de independência que Israel lutou na defesa, porque foi atacada em primeiro lugar, e depois conseguiu vencer, e aí sim conquistar a sua independência. E aí, né, o que saiu, qual foi o resultado disso? Israel acabou avançando e conquistando mais territórios do que a partilha original. E esses territórios, a gente pode olhar aqui nesse mapa, o verde era o tamanho original da partilha, e aí Israel acaba ocupando isso daqui. E essa linha em vermelha é o que a gente chama da Green Line, que é o resultado de um armistício que foi assinado entre Israel e o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano. Repito, um armistício depois da guerra, onde o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano, todos que fazem fronteira direto com Israel, assinaram. E o que esse armistício faz? Ele demarca o novo território do resultado da guerra. Israel foi atacada, venceu a guerra e abocanhou mais território, ficou com um espaço maior. E os países árabes aceitaram isso e criaram uma nova linha de fronteira. Claro que isso não foi assinado como um acordo definitivo, era um acordo interino para que essas fronteiras fossem discutidas num acordo de paz futuro e final. Mas é importante entender que os países árabes que estavam envolvidos na guerra, quase todos, principalmente os que faziam fronteira direto com Israel, aceitaram essa nova composição. O que ficou na nova composição? Aqui, Gaza. Lembra que Gaza ela era um pouco maior antes, ela não era Gaza, mas era o Estado palestino, ele vinha um pouco mais ao norte e descia um pedaço aqui no Negev. Perdeu, ele ficou desse tamanho ao invés dessas cores aqui. Na Cisjordânia, o que passa a valer, então, é a linha vermelha. Esta linha, essas 2 linhas vermelhas aqui, elas tecnicamente, na verdade, são conhecidas como a linha verde, o Green Line. Essa é a base de negociação para acordos de paz futuros depois de muito tempo, e não o mapa da partilha, mas eu vou falar mais disso lá para frente. O que é importante é que esse cenário novo, ele é aceito e consolidado não só pelo armistício, como também todas as outras negociações de paz futuras, elas não voltam na partilha de 48, elas voltam na divisão da Green Line, que é o armistício depois da Guerra da Independência. Aqui tem um outro ponto importante. O que aconteceu então com esses territórios que seriam o Estado palestino? Eles ficaram sob o controle de 2 países. O Egito controlou a região de Gaza, a famosa faixa de Gaza, e a Jordânia controlou a Cisjordânia, ou West Bank. E aí nós temos que entender e ter que ficar muito claro que desde 48 até 1967, quem controla esse território, onde vivem palestinos, são 2 países árabes, Jordânia e Egito. E durante todo esse tempo, eles não criaram o Estado palestino nas fronteiras do armistício que eles concordaram e que eles assinaram. Isso daqui não é, quem disse que eles concordaram? Está assinado, gente. E eles assinaram, e eles dominaram e ocuparam e controlaram o território. Então a Jordânia controlava a Cisjordânia e o Egito controlava a Gaza. Caminhando então na história, agora avançando quase 20 anos para frente, em 1967, nós vamos ter a Segunda
grande guerra. E essa é uma guerra que acontece do dia 5 até o dia 10 de junho. Uma guerra rápida, travada entre Israel de um lado e do outro lado nós temos o Egito, Iraque, Síria, Jordânia, auxiliados por Kuwait, Arábia Saudita, Líbia, Argélia e Sudão. E essa é a Guerra dos 6 dias. Apesar de Israel ter disparado os primeiros tiros, todos concordam que quem iniciou a guerra foram o Egito, a Jordânia e a Síria. Porque o Egito decidiu aqui no estreito, tá vendo que aqui está o território de Israel, e aí tem esse golfo, chamado de Golfo de Aqaba, que é esse pequeno pedaço aqui, essa faixa de água que entra aqui e chega até a costa de Israel. Só que aqui, nessa parte, nós temos algumas ilhas e esse estreito aqui é chamado Estreitos de Tirã. O Egito fechou esse estreito, então Israel não tinha mais o acesso. Aqui tem a cidade de Eilat, né? Ela não tinha um acesso para o mar por aqui. A comunidade internacional entendeu que isso era um ato de guerra e o próprio Nasser disse que ele sabia que ao fechar o Golfo de Aqaba, ele estaria declarando guerra a Israel e o objetivo era a destruição de Israel. Além disso, os exércitos árabes eles estavam se concentrando nas fronteiras de Israel e o plano era atacar Tel Aviv, atacar os civis e inclusive exterminar. Os serviços de inteligência de Israel tinham descoberto que eles estavam acumulando gás venenoso para usar contra a população civil israelense. A única dúvida que restava era saber a que momento, com que capacidade os exércitos árabes conseguiriam executar esse plano. Depois da diplomacia fracassar, Israel então entendeu que precisava agir e fez uma operação militar de ataque às bases aéreas egípcias, sírias e iraquianas. Tem um vídeo aqui no canal que se chama Operação Militar Secreta, que mudou o destino de uma guerra, que eu conto algumas das ações de inteligência que Israel tomou para essa operação de ataque às bases aéreas na Guerra dos 6 Dias de 1967. Ainda tem um outro país importante nessa história, que é a Jordânia. Lembra que eu comentei aqui com vocês, né, que a Cisjordânia tinha ficado com o controle da Jordânia. Israel não queria atacar a Jordânia e mandou várias mensagens para o rei Hussein dizendo, olha, nós não queremos entrar em guerra com você, nós não vamos te atacar a menos que sejamos atacados. Israel ainda reforçou que não tinha nenhum interesse sobre a Cisjordânia, até mesmo sobre o bairro judaico em Jerusalém, que estava sob o controle da Jordânia, onde está localizado o Muro das Lamentações, que é o lugar mais sagrado para o judaísmo. Mas a Legião Árabe iniciou as hostilidades, os ataques da Jordânia a Israel, e Israel não respondeu de imediatamente, só foi responder depois que outros bairros israelenses de judeus foram atacados. Israel acabou aceitando um cessar-fogo proposto pelo observador-chefe da ONU, mas a Jordânia não, e ela continuou atacando. E aí então Israel decidiu contra-atacar e acabou capturando a Cisjordânia e Jerusalém, que estava no comando da Jordânia. Então vamos olhar para o mapa e entender exatamente o que Israel acabou vencendo e conquistando de território com o resultado da Guerra de 67. Toda essa península aqui é a Península dos Sinai, isso daqui é território egípcio. Todas essas cores verdes foram conquistadas por Israel. Então todo esse território, aqui está Gaza, também foi conquistado por Israel, lembra? Isso daqui estava com o Egito, domínio egípcio. A Cisjordânia, que estava com a Jordânia, também foi conquistada por Israel. Jerusalém, que estava com a Jordânia, também foi conquistada por Israel. E aqui no norte, as colinas de Golã foi conquistado da Síria. Olha, aqui tem um ponto interessante, porque apesar das disputas com os palestinos por esses dois territórios, Gaza e Cisjordânia, Israel nessa guerra, o resultado dessa guerra acabou controlando a Península do Sinai, que é 3 vezes maior que o estado inteiro de Israel. Ou seja,
uma área muito substancial, um território muito maior, e que se Israel tivesse interesse em expansão de território por expansão, esse território aqui valeria, não que ele seja um território bom, né, geograficamente falando, mas ele é um território muito maior do que o estado inteiro. E aqui nós temos uma discussão muito importante, porque baseado nessas conquistas de uma guerra defensiva, esse detalhe é importante, Israel tomou a iniciativa, mas como eu expliquei para vocês, os estreitos de Tirã foram fechados e aquilo foi entendido pela comunidade internacional como um ato de guerra. Inclusive essa era a intenção do líder egípcio. Então Israel deu o primeiro passo, mas ela já estava numa posição de defesa, né? Ou seja, então é uma guerra defensiva. Então Israel não inicia, mas se defende e aí conquista esses territórios. E aí, então, nós temos uma parte importante, porque vem uma acusação que Israel ocupou, né, porque Gaza nem isso mais ocupava, mas ocupou Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã